Oi, professores, tudo bem? Bem, a gente vai mostrar um pouquinho da nossa ideia, do nosso jogo, que a gente ficou baseado no jogo da vida e a gente ficou com o Cambriano. Então a gente fez esse jogo, que é o jogo da vida do Cambriano, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que é que temos no nosso jogo. Então, abrindo nossa caixinha, nós temos a roleta, nós temos as cédulas, que nós fizemos cédulas de 20 euros, 25 euros, 500 euros e 100 euros. Aqui só para mostrar. Nós também fizemos como se fossem 3 cones para ser os personagens dos grupos ou os indivíduos que vão jogar. Nós fizemos aqui as cartas com as perguntas. Aqui nós temos a pergunta, a quantidade de euros que vai ganhar se acertar a pergunta e a resposta da pergunta. Aqui, pronto. E aqui o nosso jogo da vida do Cambriano. Bom, pessoal, agora neste momento nós vamos falar do nosso jogo na tabela em si. Lembrando que o jogo da vida, ele é cheio de regras, né? Então nós fizemos uma adaptação para o nosso jogo da vida do Cambriano. E neste momento nós vamos explicar. Anteriormente já foi falar todos os itens que compõem o jogo. E neste momento eu vou falar algumas das regras que o jogo tem para que possa ser jogado. Então, a princípio será jogado 2 pessoas ou 2 ou 3 pessoas, isso vai ficar a critério dos jogadores, porém nós vamos fazer uma demonstração com 2 jogadores apenas no momento. Então, a princípio será rodado a roleta e o número sorteado será o número de casas que o jogador, o oponente também no caso, vai avançar seguindo as casas para que possa chegar até o final do jogo. Então, digamos que o primeiro jogador, tá? Ele tirou o número 3, então ele vai andar 3 casas. Chegando na terceira casa, ele vai ser dos representantes do jogo, vai ler a pergunta, ou seja, seu oponente ele vai estar lendo a pergunta para ele. No momento em que ele responder, se ele acertar a pergunta, e aí sim que ele anda essas 3 casas, caso contrário ele permanece no início. Então, mesmo que ele tire 4, 5, 6 casas, ele só vai avançar se ele acertar esta pergunta. E a partir do momento que ele acerta a pergunta, ele tanto avança as casas como ele vai somar euros de acordo com o nível da pergunta, que vai estar indicado aqui o valor de euros que ele vai estar recebendo. No caso, se ele tivesse pego essa pergunta e tivesse acertado, ele pegaria o valor de 100 euros, que é o que está aqui no nosso jogo. Então, e seguindo a regra, cada jogador vai jogando assim sucessivamente. E o outro, se errar, permanece no local onde ele estava, não vai seguir adiante. Durante o percurso do jogo, algumas casas são casas, digamos que chave. Essas casas, por sua vez, vai possuir informações onde ele pode estar ganhando ou ele pode estar perdendo euros. Lembrando que o intuito do jogo é chegar no final com o maior número de euros possível. Então, além dessas casas, nós temos também o pedágio. O pedágio é o seguinte: digamos que este oponente já está aqui na casa número 27 e esse outro oponente ainda está aqui na casa 20. Quando esse oponente girar, digamos que ele acertou o número 2 e ele chega aqui, ó, no pedágio, que seria a casa do número 25. Ele se torna dono desse pedágio e ele vai cobrar um valor de 200 euros para todos os outros oponentes que tiverem que passar pelo esse pedágio. Ou seja, esse oponente que vem atrás, no momento que chegar aqui, ele tem que obrigatoriamente pagar os 200 euros para esse oponente aqui, porque ele já é dono desse pedágio. Seguindo, nós temos também mais outra casa, que seria uma das casas chaves, como eu falei anteriormente, que também tem o intuito de ganhar ou diminuir o valor dos euros possuídos pelo oponente. E assim sucessivamente, seguindo o jogo, temos aqui a aposta. Pronto, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre a parte final do próprio percurso do tabuleiro. Se vocês observarem, eu já coloquei posicionamento aqui das equipes diferentes. E a gente vai fazer uma simulação para vocês entenderem como acontece a dinâmica no final. Temos 2 casas, uma chamada fim e outra apostar.
O que vai acontecer nesse momento? Suponhamos que o jogador ele tenha girado a roleta e tenha caído no número 2. Ele terá duas opções. Ele pode escolher vir, correr essas duas casas vindo para o fim e no fim ficar, ou ele pode escolher vir para essa casa apostar, onde ele vai ter no mesmo número de casas conseguir pular. 1, 2. O que vai acontecer caso ele tenha escolhido vir para apostar? O jogador ele vai ter que apostar, duplicar seu dinheiro ou perder tudo. Em outras palavras, suponhamos que ele tenha escolhido o próprio número 2. Se ele apostou no número 2, ele girar a roleta. Se cair na casa número 2, ele duplica seu dinheiro. Se ele cair em qualquer outra casa aqui, ele vai perder todo o seu dinheiro. Então, isso é uma parte que fica a critério do jogador. Caso o jogador ele não tenha escolhido vir para apostar, mas vir para o fim, 1, 2, aqui ele vai esperar o outro jogador ele terminar o seu percurso, para então ver quem que vai conseguir o maior quantitativo de dinheiro, de euros. Agora, suponhamos que esse jogador que estava na casa 36, ele tenha girado a roleta e não tenha conseguido o número 2, para andar duas casas. Suponhamos que ele tenha conseguido o número 3. Ele vai permanecer no mesmo lugar. Para esse jogador conseguir chegar ou no fim ou no apostar, ou ele terá que ter caído na roleta no número 2, para avançar duas casas, ou no número 1, onde ele irá avançar para essa casa. Aí, novamente, ele só pode avançar ou para essa casa, se novamente ele girar a roleta e cair na casa número 1. Não importa qualquer outro número que ele gire a roleta e caia, número 6, 5, 4 ou até o 3. Ele só pode avançar se cair o número 1, porque ele só vai andar mais uma casa.